coral cantava uma música antes. Silêncio, silêncio, nenhum cochichar. Atento às palavras que estão a pregar. Silêncio, silêncio. Assim está a igreja hoje, né? Silenciosa. Irmão trouxe silêncio para a igreja. Eu quero chamar duas pessoas VIPs aqui na frente. Quem quer vir? Uma é para segurar uma terra. Essa é a terra de Belém. Pode vir aqui alguém, por favor? É só segurar, não vai acontecer. Ó o VIP aí, ó. Fica aqui desse lado, gente. Segura assim. Aí, isso aqui é a terra de Belém. Bom, um outro VIP agora, por favor. Jonas, vai dançar. Você tem cara de VIP. É quem está na frente que é VIP. Mais um VIP aqui, por favor. Ó, Clay. Acabou de casar, já quer ser VIP. Vem cá, Clay. Aqui é a terra de Moabe, tá bom? Então, era muito importante, né? Nós vamos estudar o livro de Ruth. Isso. Terras eram muito importantes. Não é como hoje que você vende sua propriedade, coloca escritura para outra pessoa, é daquela pessoa, ela passa para outro e para outro. Não. A terra é de Deus e Deus queria que cada um tivesse a sua terra. Inclusive no início, depois mudou, tá? Mas no início não era para casar com tribos diferentes. Eram 12 tribos em Israel, era para casar nas mesmas tribos. Porque imagine Naftali, alguém da tribo Naftali, casando com alguém da tribo de Benjamim. Como é que você passa a terra de um lugar para o outro? Não tem, terra é uma coisa fixa. Então, é para casar tudo ali, cada um no seu aglomerado, cada um no seu quadrado. 12. Tá bom? Então, tinha um casal que tinha terras aqui. Inclusive, ano do jubileu, quando alguém comprava uma terra, chegando o ano do jubileu, o 50º ano, 50 anos, ele tinha que devolver a terra, porque a terra era da família. Se ele pegou a terra porque o outro não pagou dívida e se tornou escravo, cedeu suas propriedades, no ano do jubileu tinha que devolver tudo. Cada terra voltava para sua própria família. É assim que Deus queria. Bom, na terra de Belém, nós estamos falando dos dias dos juízes, quando tudo era para ser organizado e estava uma bagunça, estava um caos. Mas no dia dos juízes, havia um casal, Noemi e Elimelec. Vamos achar esse casalzinho aqui, ó. Ele e ela, né? A Noemi. Belém. Belém quer dizer casa do pão. E aí começou a ter fome, faltou pão lá na casa do pão. E eles, esse aqui é Ruth, tá bom? Vocês podem acompanhar lá, versículo 2. Então, Elimelec, a mulher Noemi e os filhos. Qual é o nome dos filhos? Malom, Quilion, terra de Belém. Eles estavam ali, só que o que aconteceu que por causa da fome, diz lá no versículo 2, né? Eles foram para a terra de Moabe. Eles deixaram a terra de Belém. Belém é a terra do povo de Deus, de Israel. Foram para uma terra estrangeira, Moabe, uma terra idólatra e tudo mais. Então foi lá, o Elimelec
a Noemi, o Malom e o Quilion. O que acontece nesse tempo? No versículo 3. Quem que morre? O Elimeleque morre. Tá bom? Morreu. Aí ficou Noemi, Malom, Quilion. Os 2 filhos, não é isso? Versículo 3. E o que acontece? Versículo 4. Então, o Malom e o Quilion se casaram com mulheres moabitas, mulheres estrangeiras. Uma delas era a Orfa. Não sei com quem casou com quem, não sei se o texto diz aí, não é tão importante agora. Casou com a Orfa. E o outro casou com Ruth. A nossa história está se desenhando. Mas, diz no versículo, eles ficaram 10 anos lá. A terra aqui está vazia. A propriedade deles, de Elimeleque e Noemi, passou para os outros. Saiu do lugar, outro entrou, outro pegou as terras deles. Mas essas terras são permanentemente de Elimeleque, que morreu. Mas passa para Noemi. Só que a Noemi não tem essa terra. Elimeleque morreu, saíram de lá, essa terra ficou ali. Mas Deus não se esquece. No versículo 5, mais uma tragédia. Depois de 10 anos, o que acontece? Então você vê que a Noemi, ela está bem assistida. Porque ela tem o Malom, ela tem o Quilion, ela tem a Orfa e ela tem a Ruth. Ó, minha esposa poderia viver sem mim tranquilamente, com toda a filharada em volta dela, com os genros, na hora, né, querida? Estava bem assistida. Vocês sabem que naquela época as mulheres precisavam dos homens, muito. Financeiramente elas precisavam dos homens. Noemi está com a família numa terra estrangeira. O que acontece no versículo 5? Quem que morre agora? Malom e Quilion. Eles também morrem, vão para junto lá do pai. Agora nós temos um problemaço aqui. Qual é o problema? A casa das 3 mulheres. Né? Minha família já é a casa das 7 mulheres. A Agnes está grávida novamente. E é uma menina, que surpresa! Eram 6 netas, agora 7 netas. A Noemi está agora com a Orfa e com a Ruth. 3 mulheres. O que acontece é que a Noemi fala: eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para minha terra. E ela resolve então que ela vai voltar para a terra dela. Qual é a terra dela? Isso, Belém. Belém é a terra dela. Ela se dispôs para isso, está lá no versículo 6. E ela se lembra do povo e ela quer pão, na casa do pão. Então, aqui eles saíram porque estavam com fome. Aqui ela tem que sair porque está com fome. E no versículo 7, ela sai com as 2 noras do lugar onde estava e estava aí no caminho. E no caminho de volta para a terra de Judá, lá em Belém. No versículo 8, a Noemi fala: olha, Orfa, Ruth, toma o seu canto aí, toma o seu caminho, se casem, recomecem sua vida. Nenhuma das duas era do povo de Deus.
O marido e os filhos eram, elas não. Elas são de Moabe, moabitas. Então a Noemi resolve que ela vai voltar para junto do povo de Deus. Mas aí o que acontece é que as duas falam, não, nós vamos com a senhora. Então elas estavam resignadas para ajudarem a sogra viúva e ambas viúvas também. Aí ela fala, não, gente, não, eu já sou velha, você acha que, ainda que eu tivesse filho hoje, vocês iam esperar meus filhos crescerem para vocês casarem com eles? Não perde tempo comigo não. Aí uma delas resolve então que ela vai ficar. Essa é a Orfa. Noemi, elas são parecidas, né? a Ruth vai com Noemi e elas vão para a terra de Belém. Tá bom. Instaurou-se outro problema. Qual o problema? Então ali está resolvido. Que Orfa seja feliz, case lá e tal. Mas Noemi com Ruth, Noemi israelita. Ruth, moabita. Elas chegam ali. Havia leis para resgatar a terra. Então, a Noemi tinha direito. A Ruth não tem direito nenhum aí, tá? A terra que tem que ser resgatada é de Noemi. Esse livro poderia ser chamado o livro de Noemi. Tá bom? A Ruth entra aí como uma benfeitora, inclusive. Mas a Noemi, ela precisa resgatar as terras. Como que a terra era resgatada? Através do levirato, não vou explicar isso aqui agora, mas ela poderia se casar com alguém próximo à família e ele resgataria, ele ia lá e ia comprar de volta a terra para Noemi. E aí ela seria resgatada. Mas qual o problema dessa fórmula? É que ela é velha. Mas a Ruth, uma gentílica, alguém que não é judia, ela pode entrar nessa história de modo maravilhoso. E aí a Noemi entra de carona em algum casamento que a Ruth arrumasse ali, de alguém que fosse parente próximo para resgatar. Então alguém, por exemplo, que se casasse com Ruth, ele estaria resgatando as terras de Noemi. É como se ele estivesse casando com Noemi. A história de Noemi, embora Ruth tenha um papel importantíssimo. E aqui que entra a nossa história. Essa é a introdução para a nossa história. As terras são muito importantes para Noemi resgatar, terras da família. Só que o problema é que ela é velha. Como que ela vai resgatar essas terras? Ela é pobre e ela vai viver ali de favor. E ainda tendo dentro da mochila uma moça gentílica. Quem que vai querer casar com uma moça que não é de Israel? Então, esse é o problema que se instaurou. Obrigado, seus VIPs. Deus abençoe vocês. E vamos continuar a nossa história. Alguma pergunta? Entenderam a problemática aqui? Agora nós estamos com Noemi precisando ter suas terras de volta e dentro da mochila dela uma moça que não é israelita, a Ruth. E aqui que entra a nossa história. Como estava o coração de Noemi? Noemi a mais velha. Como estava o coração dela? Eu já vou adiantar para vocês. Amargurado. Amargurado. Tudo está dando errado na vida dela. Então, que a gente chama mais ela Noemi, Noemi quer dizer agradável. Tem o sentido até de doce.
Ela falou, não me chama mais de Noemi, que eu não estou mais doce, não. Eu tô mais para Mara. Mara quer dizer amarga. Estou amarga. Então nós não estamos dizendo que ela está assim porque a gente está falando mal dela. Não, ela fala que ela está amarga, azeda. Meus irmãos, o que eu quero falar com vocês é quando a amargura brota no coração. Quando a amargura brota no coração. Então, quando que a amargura brota no seu coração, no meu coração? E aqui tem algumas dicas nesse primeiro capítulo de Ruth. A amargura brota no nosso coração quando nós nos sentimos sozinhos e cansados. Quando você se sente sozinha, cansada, ou sozinho e cansado, você sente uma amargura no coração. Nós nos sentimos, ou a amargura brota no nosso coração quando nós nos sentimos velhos. Já estou tendo um pouquinho de experiência com isso aí, porque minha esposa está ficando velha, né? Noemi estava velha e ela se sentia velha. E a amargura brota no nosso coração quando nós decidimos não aceitar o consolo de Deus através das pessoas. A Noemi se tornou tão amarga que ela não queria mais ser consolada por ninguém. Noemi era uma pessoa difícil de lidar. Aí você pode dizer, mas você não sabe o que ela passou. É verdade. Passou fome, foi para uma terra estrangeira, deixou do seu Deus, deixou da sua igreja. Estou só contextualizando. O marido morreu, os filhos se casaram, a alegria voltou, daí os filhos morreram. Aí ela ficou com 2 moças que ela se sentia responsável por elas, mas não tinha como assistir essas moças. Aí ela volta para sua terra, já não tem idade para se casar mais, para alguém resgatar as terras dela, mas ela vem com uma moça, mas essa moça não é do povo de Deus, é gentílica. Então, ela estava por aqui, amargurada, estressada, sentindo-se velha, e aí alguém queria consolar, falou, não, deixa para lá. É como se ela estivesse pedindo para morrer, né? Então eu não sei como é que está o seu coração, ou como esteve seu coração nos últimos dias, mas está aí uma mensagem que talvez toque o seu coração também. Quando a amargura brota no coração. Então ela pode brotar quando nós nos sentimos sozinhos e cansados. Vamos ver então o livro de Ruth. Meus irmãos, os dias podem ser maus e podem ser difíceis para sustentar uma família. Um pai de família tem que lutar com essa dificuldade constante. Versículo 1, alguém pode ler? E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Então esse homem sai da terra de Belém, e Belém, como eu falei, quer dizer em hebraico casa do pão que faltou pão. E ele sai peregrinando e vai para a vizinha, que é Moabe. Moabe é o pior lugar para ir, um dos piores lugares. Pior do que Moabe é só Amon, se ele fosse para Amon. Mas Moabe é um vizinho, é irmão, inclusive. É irmão de Israel, mas é daqueles irmãos que um quer ver o outro morto, né? Então ele vai para essa terra praticamente mendigar, né? Versículo 2. Pode ler alguém? Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus
de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Eles eram de Efrata, região que tinha nobres. Então eles eram nobres. E tu, Belém, Efrata, dentre as menores, será colocada entre as maiores, né? Agora, eles eram efrateus, de Efrata, região de Efrata, em Belém. Então eles vão se humilhar muito atrás de pão. Os dias podem ser também de luto, de tristeza, às vezes de alegria e depois tristeza de novo. Assim é o ciclo da vida. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos. Que nós já vimos, né? Então ele morre, fica os 2 filhos. Tudo bem. É difícil, mas tem 2 filhos. Difícil era a viúva de Naim, que tinha um filho e ele morreu. Aí fica difícil. Mas ela ainda tem 2 filhos. Versículo... Então aqui nós temos um pouco de tristeza, bastante tristeza, né? Mas ela tem os 2 filhos, tem algum consolo. Versículo 4. Nós tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Alegria também, porque os filhos vão se casar. Melhor seria se eles se casassem com pessoas do povo deles. Mas eles estavam em outra terra. Isso vai ser impossível. Agora Deus, na palavra dele, ele usa os nomes de uma maneira que, principalmente no Antigo Testamento, os nomes têm muita importância. É como se Deus estivesse traçando um caminho para cada pessoa com o nome que elas têm. Porque órfã quer dizer nuca ou costas. E ela virou as costas. E Ruth quer dizer companheira, amiga. E foi isso que ela se tornou. As ironias dos nomes que Deus usa são bem didáticos, os nomes. E elas ficaram ali quase 10 anos. Aí o versículo 5, tristeza de novo. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aí a tristeza novamente. Alegria, tristeza, alegria de novo, tristeza. Isso vai amargurando as pessoas. E a Noemi está amargurada já de coração. Esse foi o versículo 5, né? Agora, versículo 6. Os dias também podem, apesar de tudo isso que estamos falando, os dias podem ser de esperança e recomeços, tá bom, irmãos? Os dias podem ser de esperança e de recomeços. Descubra o seu recomeço, porque Deus tem sempre. Versículo 6. Então se dispuseram com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se tem lembrado do seu povo, dando-lhe pão. Opa, uma esperança que a terra do pão volta a ser a terra do pão. Não era para acontecer nada disso. Os juízes já não estavam mais funcionando bem, porque eles já não estavam mais libertando dos inimigos e a terra estava passando fome. Mas aqui voltou a esperança do povo. E Noemi, pensando nisso, ela fala: eu posso ter um recomeço ali. É verdade que vai ser tudo mais difícil, mas eu posso ter uma possibilidade de eu ter um recomeço. Porque o povo de Israel tem uma coisa muito, muito interessante até hoje, os judeus. É um povo que foi escravo, passou fome, e Deus sempre martelando essa ideia: cuidem dos pobres, cuidem dos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros, vocês foram pobres.
Então essa ideia sempre tem até hoje. Apesar de que pessoas querem falar que judeu só pensa em dinheiro, isso é verdade também. Mas é bom alguém que só pensa em dinheiro e te ajuda, né? Então, a esperança de Noemi é: eu volto para minha terra, eu vou ser uma estrangeira. E eles vão cuidar dos estrangeiros, porque é a palavra de Deus. E agora que eles estão numa boa, está tendo pão lá de novo, colheita e tudo mais, então pode ser que algum fazendeiro lá dê umas migalhas para a gente. Pode ser que a gente pode rebuscar alguma fazenda lá de trigo, porque na lei de Deus era assim: quando você estava colhendo trigo e de repente começa a cair no chão, opa, caiu, era para fazer o quê? Deixa no chão, que é para os pobres, para os estrangeiros que passarem por ali, eles podem pegar. É o equilíbrio social que Deus deixou. Falou: vou lá, já que é época de colheita, eu vou lá, quem sabe a gente pode encher nossa sacola de grãos, fazer um bolo, um pão, e a gente vai vivendo assim. A gente e ela, né? Versículo 7 agora. Os dias podem ser também de despedidas e choro. Versículo 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. E o versículo 8. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. A gente faz bastante piada de sogra, né? Às vezes tem alunos na nossa escola que são da África, e com africano você nunca faz piada de sogra, porque sogra para eles é igual mãe, né? Aí quando eu estava dando aula, tinha uns africanos que falavam: vocês vão me desculpar, mas isso aqui eu não vou perder não, vou te contar uma piada. Mas eles ficavam assim: como que brasileiro faz piada de sogra, né? Eles ficavam assustados. Mas aí a gente descobre também, na experiência e também observando, que normalmente as sogras se dão muito bem com os genros. Isso é verdade. Você é sogra de quem? Não, é minha mãe. Ela se dá bem com o Ronaldo? Puxa saco. Olha só! Ajuda a falar mal de mim. Agora, bom, ela deu um exemplo bom. Esse aqui que eu vou dar, então você fica caladinho, todo mundo aí, tá? Mas às vezes sogras têm muito problema com noras. Aí reside o problema. Olha lá. Tirou o bebê dela, meu bebezinho. Agora, nós temos aqui um caso de uma sogra que se dá muito bem com as noras. Muito bem, elas se dão. E ela quer o melhor para as noras. Que Deus use com vocês de benevolência. E elas nem são do povo de Deus, mas que Deus, o meu Deus, o Yahvé, o Jeová, Ele use de benevolência para com vocês, que Ele seja bom. Assim como vocês foram muito boas para comigo. Elas foram boas, até o momento elas estão sendo muito boas, porque elas estavam ali 10 anos juntas. Então já é um relacionamento muito bom delas. Mas os dias são assim mesmo, irmãos. Às vezes tem despedidas, tem choros. Veja o versículo 9. O Senhor nos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz.
gostavam mesmo dela, né? E não que elas eram casadas, tá? Ela está desejando que elas arrumem marido e que sejam felizes com seus maridos. E elas então beijaram a Noemi, e a Noemi as beijou e elas choraram em alta voz. Então os dias podem ser assim também, de despedidas e choros. E os dias podem ser de compaixão. Isso aqui é tão importante, no versículo 10. De compaixão e de companheirismo também. Versículo 10. Lhes disseram: não, iremos contigo a teu povo. Ó, dá vontade de chorar, não dá? Então essas noras falaram: não, sogrinha. Nós vamos com a senhora. Quantas mulheres queriam ter noras assim, né? Amorosas. Tem noras que são como filhas, né? Então elas estão... E não exalte mais uma do que outra, não. Porque as duas falaram isso. Nós iremos contigo ao teu povo. Ou seja, é o reverso. Elas estão dispostas a deixar a terra delas para irem para Israel. E quem fosse para Israel não era bem visto. Inclusive, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui que alguns já sabem, estudantes da Bíblia aí já sabem. As moabitas eram lindas. Tem povo que é bonito. Vou fazer o quê? Elas eram muito bonitas. Elas eram tão bonitas que as moabitas eram produto especial da prostituição. Quando em Provérbios fala que é para se guardar da mulher estrangeira, muitas delas são as moabitas. Moabitas e amonitas são assim, são bonitas e elas não ficam sem emprego não, porque moralidade muitas já não tem mesmo, são idólatras e muitas iam fazer dinheiro em Israel. Então, moabitas em Israel era comum, porque eram prostitutas muito procuradas. Balaão tentou amaldiçoar o povo e conseguiu? Não. No final das contas, o que ele fez? Falou, tem uma receita que agora o povo vai cair. O que ele fez? Isso. Ele ia manipular a situação para que as mulheres fizessem os homens se renderem às nações estrangeiras. Ele conseguiu assim. Então, mas ir para Judá, a primeira coisa que os homens iam bater o olho nelas, sabendo que elas são moabitas, o que eles vão pensar? Mulher fácil. Moabita, sem casa, sem marido, sem dinheiro, está fazendo o que aqui em Israel? É assim que elas poderiam ganhar a vida facilmente em Israel. As moabitas eram as preferidas dos homens de Israel. Coisa feia ficar falando essas coisas aqui, mas é a realidade, tá bom, gente? Homem não presta não, vocês sabem disso, né? Como dizia a vovó. Bom, no versículo 10, então, nós vemos aqui um companheirismo, uma compaixão. Em tudo isso que nós falamos até o versículo 10, a amargura pode brotar no coração quando alguém se sente sozinha, ou sozinho, não é? E cansado. Noemi estava cansada, e ela estava sozinha também. Agora eu quero ler 2 versículos com vocês. Hebreus 13, 5. Alguém pode ler? Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Uma promessa para nós. A Noemi e o marido agiram
por falta de fé, certamente. Se eles ficassem na terra deles, Deus ia sustentá-los, ia acolhê-los. Mas tudo bem, a gente faz coisa errada de vez em quando. E agora Deus não vai abandonar Noemi. Deus vai cuidar dela. Deus vai cuidar de cada um de vocês. Deus faz isso. Então, sentindo-se desamparada, sozinha e também cansada. Para isso nós temos também a promessa do Senhor Jesus. Alguém pode ler Mateus 11, 28? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nosso Deus promete isso também, para todos os que se sentem cansados. Ele vai aliviar. Então confie nessa promessa, porque senão a amargura começa a tomar conta do seu coração. O pão falta, você começa a ficar amargo. Você fica sozinho por alguma razão, você começa a ficar amargo. Deus está nos dando promessas, jamais abandonarei. Deus dá a promessa, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nosso Deus faz isso. Noemi está à procura disso novamente. Bom, acho que dá para a gente ir um pouquinho para o segundo ponto, né? Então, a amargura brota no coração quando nos sentimos sozinhos e cansados. Alguém aqui está se sentindo nesses dias sozinho, cansado? Então, você tem essas promessas do Senhor. Agora, a amargura pode brotar no nosso coração quando nós nos sentimos velhos. E às vezes não é que você está sentindo velho. Às vezes é que você está velho mesmo. Você está envelhecendo. Oi? Quem está em volta da gente sempre está lembrando isso pra gente. É verdade. É verdade. Eu joguei futebol assim, não sou craque de bola não, mas joguei futebol dos 7 anos de idade até 58 anos de idade. 51 anos jogando futebol. E eu iria ainda mais, igual o irmão Cláudio Guimarães, né? Tá com o Senhor agora. Eu ia jogando futebol, que é bom, faz bem, socialmente é bom. Só que eu tenho um problema no cruzado, anterior, posterior e o menisco. Ou seja, se desrosqueasse, era melhor desrosquear e emendar a coxa com a canela, porque o joelho já... Não, eu faço muita coisa. Movimentos assim tudo bem, mas se fizer assim, aí não posso. Então parei de jogar futebol. Logo você para também, viu, Paulo? Faz isso não. Agora, eu fui ao médico, né, na esperança assim, aí o médico botou uma agulha lá, tirou umas inflamações, né, um líquido, falou, tinha bastante, né, agora injetou lá um corticoide. Saí dali, irmãos, no dia seguinte fui jogar futebol. Beleza, eu falei, posso? Ele falou, pode, tá tranquilo, você vai ver que a dor vai passar na hora, e passou mesmo. Mas também, depois começou tudo de novo, a dor. Aí eu fui ao médico de novo, ortopedista e tal. Passei em 3 ortopedistas, né? Com a esperança de que acontecesse algo bom. Aí ele falou, aí eu descobri, médico tem um jeito de falar que você está velho sem que você perceba. Aí ele falou assim para mim, olha, se você fosse um atleta de alta performance, eu ia te operar agora. A gente já ia sair daqui, eu já ia te operar. Mas o senhor sabe como é. O senhor não é um atleta de alta performance. Então o senhor não precisa se preocupar com essa cirurgia. Já entendi. Eu entendi, você está me chamando de velho. Então sem cirurgia e tá muito bom. Do jeito que tá muito bom, né? Eu fui jogar futebol e falou, não. Joga futebol. Tá bom, acabou minha vida.
Acho que eu vou ser pastor de igreja agora. Então é isso aí, Elcia. Algum médico já te chamou de velha também, né? Então eles têm um jeito de chamar a gente de velho. Mas, meus irmãos, o Jonas tem sentido algumas coisas na vida dele. E ele começa a se sentir velho. Aí eu tento animar o Jonas, né, Jonas? Essa expressão já é de velho também, viu? Só velho fala pois é. Irmãos, em algum momento, agora vamos falar de velhice, tá bom? Não é? Não é? Vamos falar de velhice agora. Em algum momento da vida, nós nos sentimos desprovidos de bênçãos. E aqui eu quero dizer que eu conheço, não só por mim, agora tirando as brincadeiras, né? Conhecendo vários velhos e estando perto de alguns deles, conversando, eles sentem que Deus tirou a bênção deles. Eles não querem falar para todo mundo, tá? Mas eles sentem, Deus está tirando a minha bênção. Qual a bênção que eles tinham e Deus está tirando? Força nas pernas, pressão arterial normal, memória, visão. E quando vão saindo essas coisas, imediatamente eles relacionam. Quem deu todas essas coisas me abençoou. Agora, Ele está tirando as bênçãos que Ele me deu. Então, às vezes, nós nos sentimos desprovidos das bênçãos de Deus. Versículo 11, alguém pode ler? Porque Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós fosse com marido, para que vós fosse com marido. Tá bom, é um choque de realidade, mas você vê que Noemi é como se ela estivesse dizendo, olha, desse mato não sai mais coelho. Aqui você não vai encontrar nada não, minha filha. Aqui eu já estou desprovida das bênçãos de Deus. Saiba que filhos é a marca registrada de bênção. Então a Tayane está segurando uma bênção, não é? Então a bênção são filhos, para Israel é assim. Então ela já está desprovida dessa bênção. Em algum momento da vida nós nos sentimos velhos. Versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesses filhos. Ela está, uma ironia aqui, mas ela está com um discurso que velhos sabem fazer bem, convencer os mais jovens. E ela está dizendo, olha, minhas filhas, né? Ela trata como filhas. Eu já estou velha. Ainda que eu tivesse um marido hoje à noite, ainda que eu tivesse um filho hoje à noite, e aí, quanto tempo que vocês têm que esperar para casar com eles? E outra, tem que ter filho homem, né? E 2. Tudo essa noite. Essa noite eu tenho que arrumar um marido. Essa noite eu tenho que ter 2 filhos homens. E nessa noite eles têm que ter 20 anos de idade. Você acha que vai acontecer isso? Não, esquece dessa ideia. Então ela dá um choque de realidade aqui. Em algum momento, meus irmãos, nós temos que reconhecer que já deu o que tinha que dar. Eu ainda estudo, tá bom, irmãos? Até formalmente eu ainda estudo. Oi! Filho é bênção, né? Eu ainda estudo formalmente, matriculado, fazendo curso, mas eu tenho 60 anos, eu sei que... Para que você está estudando? Não sei, mas estou estudando, né? Como Lutero falou, reformador, né?
Se eu soubesse que Cristo ia vir amanhã, hoje eu ia plantar uma árvore. Ou seja, eu vou continuar fazendo o que eu já tenho feito na minha vida toda. Eu vou continuar o que eu estou fazendo na minha vida toda. Então, eu quero dar aqui um incentivo para todos os velhos aqui. Levanta a mão, todos os velhos. Ô Deise, você não é mais... Eu falo a idade, já. Tá. Olha, eu vou dar um conselho para vocês. Quem aqui sabe mexer com Word? Microsoft Word, dos velhos. Aí, ó. Tem uns velhos que não sabem. Então começa a aprender esse negócio aí. Tá bom? Quem não sabe andar de bicicleta? Não quero acidentes, não. Tá bom? Mas só para dizer que se você é velho, não acabou a sua vida, não. Tem uma incidência muito grande de velhos entrando em faculdade. E hoje muito mais, porque hoje faz em casa. Tem um monte de velho fazendo curso superior. Então, ó, toca a vida aí até quando Deus quiser. Vai aprendendo coisas novas. Eu não cozinhava nada. Parei de jogar futebol, aprendi a cozinhar. Hoje eu quero cozinhar tudo. Então, você vai substituindo coisas na sua vida. Bom? A Marida, você não é velha, tá bom? Sou idosa. Mas a Marida, vocês viram lá na projeção, ela tem, na Missão Novas Tribos, que ela ainda é membro da missão, ela tem um status. Qual é o status dela? Qual a posição dela? Jubilado. Jubilado quer dizer o quê? Acabou a vida, parei, vou sentar aqui, esperar Cristo voltar ou Ele me levar. Não. Marilda está evangelizando vizinhos, visitando irmãos, sendo bênção. É isso que nós temos que fazer. Então a vida não acabou, não. Né? Então a Noemi, ela entrega os pontos, né? Mas é didático, ela quer ensinar algo para as meninas, ela quer dar um choque de realidade para elas. Mas no final das contas é assim que ela se sente. Em algum momento da vida nós nos sentimos ultrapassados. Sim. Alguns projetos de vida já não encaixam mais para nós. E a gente se sente já ultrapassado. E às vezes é com 35 anos, né? Tiago, se abre. Não é? É mais do que 35, né? Muito mais já. Mas ele é o cara teimoso, ele é campeão de bike por aí, né? Mas já passou da idade, mas... Tem uns velhos que se superam, né? Muitos velhos também começaram a fazer economia depois de 70 anos de idade. Exato. Isso. Então, um senhor de 76, ele era muito forte. Ó. Mais do que alguns jovens lá na academia, inclusive. Tá aí, se superando. Então, alguns se sentem já ultrapassados para certos projetos. Veja aqui no versículo 13. Esperá-los-ieis, difícil, hein? Esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, minhas filhas. Essa primeira parte do versículo aqui. Então, em algum momento, a gente se sente já ultrapassado para certos projetos. Então, Noemi, ela fala, olha, eu já passei da época. E vocês precisam pensar que é o tempo de vocês. Vocês vão ficar do lado de uma velha viúva, e vocês viúvas também, vocês vão acabar igual a mim. Toca a vida para frente. Vocês ainda estão numa fase de pensar em projetos a médio e longo prazo. O meu tempo já acabou. Então, às vezes, algumas pessoas têm as exceções, como o pastor Tiago mencionou aí, de velhos, e está ótimo. Parece que você rejuvenesce quando você aprende uma coisa nova.
Parece que você rejuvenesce quando você começa a ganhar uma nova visão, novos projetos da sua vida. Irmãos, ter neto é uma coisa muito abençoadora, ter neto. Porque filho a gente não lembra, né? Mas neto é uma benção, você começa a se sentir jovem de novo. Porque neto tem uma habilidade de te enganar. E você aceita esse engano. Engana que eu gosto. Então eles pensam que a gente é forte, que a gente é... Tudo que os filhos pensavam dos pais, os netos pensam mais ainda dos avós, né? Eles querem mais os avós do que os pais. Vão fazer o quê, Vitor? Você quer concorrer comigo? Eu ganho, não tem jeito. Então, nós precisamos nos rejuvenescer, mas nós sabemos também que nós estamos ultrapassados para alguns projetos. Eu quero falar com os jovens também, né? Tem jovem aí, 12 anos, quer ser jogador de futebol, 14 anos, você já passou da época, meu filho. Já passou da época. Então, a segunda parte do versículo 13, em algum momento das nossas vidas nós nos sentimos amargurados. E, agora eu quero falar bem baixinho aqui, e nós nos sentimos atacados por Deus. Os velhos têm isso, tá, irmãos? Só que eles não falam, eles só falam para pastores. Velhos começam a se sentir atacados por Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? A segunda parte do versículo 13 diz assim: não, minhas filhas. Agora pode continuar alguém? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Eu estou amargurada por causa de vocês, que eu estou vendo a situação de vocês, jovens, estão querendo, vocês estão com uma mente de velha, eles estão querendo me seguir, eu estou amargurada por causa de vocês, e eu sei quem é o culpado disso. Aqui vem a questão, quem é o culpado disso? Deus. Ficou alguma dúvida que ela está falando isso sobre Deus? Deus descarregou contra mim a sua mão. Os velhinhos são bonitinhos por fora, gente. Os velhos são bonitos por fora. Por dentro eles têm um monte de amargura. Que eles não falam para todo mundo, né? Porque senão eles vão amargurar também os jovens. Ainda bem que eles têm esse controle de não querer desanimar, né? Os outros. Mas tem alguns que desanimam mesmo. Tem velho que é linguarudo. Começa a falar mesmo, né? Se ele se desvia de Deus, então ela se sente atacada por Deus. É isso aí, vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar muito amargurado, né? Mas o que aprendemos hoje é que a solidão e o cansaço podem te fazer amargurado. E também que quando você começa a se sentir velho, pode ser que você comece a ficar amargurado. Deus abençoe os irmãos. Tem alguma escapatória para tudo isso, tá? Mas nós vamos continuando com o nosso estudo, se Deus permitir. Pois não. O senhor está falando aí de noivinha, eu não consegui tirar da cabeça o filho pródigo. Saiu, foi para uma terra estranha. Certo. Aí perdeu toda a sua riqueza, ela perdeu o marido, os 2 filhos. Aí ela lembrou que na casa do pai tem pão. Exato. Igualzinho. A nação de Israel, isso aqui é uma tipologia para a nação de Israel também. Se afastou do Senhor, abraçou deuses estranhos, depois quis voltar, né? Bom, que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela ala VIP que me ajudou aqui. Vamos orar. Hoje eu quero pedir para alguém orar. Alguém pode orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela vida do pastor, que o Senhor
tem usado para nos ensinar, Pai, que cada um de nós possamos viver os teus ensinamentos todos os dias das nossas vidas.